Paz do Senhor, boa noite, boa madrugada, bom dia. Me perdoe se a câmera ficar balançando, porque eu não tenho nenhum equipamento ainda, eu ainda vou comprar. Comecei a gravar agora meus vídeos, para a honra e glória de Deus. E hoje eu resolvi gravar aqui mesmo no quarto, porque eu tô com uma dor nas costas danada. Hoje tá duro, viu? Hoje tá difícil. E aí, eu também gosto de gravar pelas madrugadas, de chorar pelas madrugadas. Como diz o hino, na fila é menor, meus cachorros ficam mais tranquilos. E vai ficar balançando um pouquinho aí, mas fica até o final do vídeo. Deus vai falar contigo, eu tenho certeza disso. A palavra de Deus nunca falha, ela sempre fala conosco, né? Às vezes a gente lê a mesma passagem 10 vezes e todas as 10 vezes Deus fala com a gente de forma diferente. Porque Deus, ele é um Deus vivo, a palavra dele é viva. Fique aí. Deixa eu tentar colocar aqui de um jeito que fique melhor. Bora ler o livro de Mateus, o capítulo 9 e o verso 19, que fala assim: E Jesus, levantando-se, ergueu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque ela dizia consigo, ou seja, na sua mente, na sua cabeça, no seu pensamento: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Presta atenção. Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Irmãos, eu acho essa passagem poderosíssima. Eu amo a passagem da mulher do fluxo de sangue. Mesmo porque uma época da minha vida eu me sentia como uma mulher do fluxo de sangue. Sim, eu me sentia como uma mulher do fluxo de sangue. Literalmente como uma mulher do fluxo de sangue. Há uns 12 anos atrás, como eu já disse em outro vídeo, eu não posso ter filhos. Fiz uma histerectomia total, parcial. Ficou os ovários, né? Tirei só o útero, ficou os ovários. E essa passagem sempre mexeu muito comigo por causa disso. Antes disso, sempre mexeu muito comigo. Desde que eu fiquei quando eu comecei a ter meu fluxo de mulher, fluxo que toda mulher tem, quer dizer, tem umas que não tem porque são enfermas, mas enfim. Eu sempre passava muito mal, eu perdia muito sangue com 12 anos e sofria muito, e muita cólica, muita cólica, muita cólica. E foi assim, foi anos de muita luta, muito sofrimento. Quando eu estava naqueles dias, eu não podia nem sair de casa, mas eu tinha que sair, eu tinha que trabalhar, mas só para poder trabalhar mesmo, porque todo lugar que eu ia, eu voltava suja e passava vergonha. E quando foi um tempo, eu estava trabalhando em uma loja, tem um vídeo aqui que eu conto, quando eu estava trabalhando nessa loja, numa cidade aqui próxima, e eu chegava em casa para almoçar com muita dor, eu passava o dia com muita dor de cólica, mesmo não tanto naqueles dias, e muita dor. E um dia eu deitei e eu senti que veio uma bola próximo ao meu umbigo, aqui na minha barriga. Aquela bola subiu e eu peguei nela assim, do tamanho de uma laranja, mais ou menos. E eu achei aquilo estranho, Muriçoca. Eu achei aquilo estranho porque eu nunca, sim, fiquei, né? O que é isso, gente? Não tava grávida, não podia estar grávida, não tinha como. Então eu fiquei, e passou, e sempre eu perdendo muito sangue. Eu não tinha o fluxo normal, eu tinha, era hemorragias mesmo, passava de 8, 10 dias. E aí eu era muito pobre, não tinha plano de saúde, o SUS naquele tempo era mais difícil do que hoje, numa cidade pequena.
Era complicado. Eu trabalhava muito, não conseguia ter um dia de folga para nada. Trabalhava até dia de domingo, às vezes, na loja. Às vezes não, quase sempre. E aí, o que que aconteceu? Eu não era mais final de ano que eu trabalhava dia de domingo, eu trabalhava no sábado e no final, quando era datas comemorativas, que a gente trabalhava até no domingo. É isso. Nós não podemos mentir, nem exagerar, tá? Isso é pecado. Lembra a história do irmão do peixe que a minha amiga me conta toda vez. Eu lembro a história do peixe, o irmão que minha amiga Antônio. Toda vez que eu vou contar alguma coisa que eu exagero, eu lembro da história do irmão do peixe, que ela disse que essa é uma irmã que contou pra mim uma história. Uma amiga disse que o irmão ele disse pros irmãos, irmãos, eu peguei um peixe desse tamanho, e assim, sabe, era mais ou menos meio metro de peixe, o tamanho que ele fez, né, desse tamanho. E aí ele passou, o Espírito Santo começou a incomodar ele, incomodar, porque o peixe não dava, era um palmo mais ou menos de peixe, só que na hora dele falar, ele colocou, abriu assim os braços e colocou quase meio metro de peixe. Uma semana depois, lá vai ele na igreja, no púlpito. Irmãos, eu quero pedir perdão. O peixe não era desse tamanho, o peixe era desse tamanho. Eu sempre que eu vou contar alguma história aqui, que eu, sem querer, exagero, que a gente tem essa mania, né? Eu lembro da história do irmão do peixe. Enfim, cuidado. Às vezes fala assim, eu esperei tantas horas, eu esperei 1000 horas. A gente, cuidado, a gente tem que vigiar com aquilo que a gente fala que isso é sério, porque a gente acaba mentindo. E mentira é pecado. O pai da mentira é Satanás. Eu tô rindo, mas isso é sério. Voltando à minha história. Então, o que que aconteceu? Eu não tinha como ir ao médico, sinceramente. Era muito, muito complicado. E aí depois eu entrei naquela empresa que eu era operadora de trator, uma empresa muito boa, tinha um excelente plano de saúde. E aquele caroço continuava crescendo, 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 aquela bola dentro da minha barriga continuava crescendo, crescendo. E eu sabia que tinha uma coisa de errado. E o medo que eu tava de ir no médico, menina. O medo, eu falava, se eu for, eu vou ter com câncer. E quando a gente descobre que tá com câncer, com uma doença assim, a gente morre é mais rápido. E eu tinha medo de ir. E muito medo mesmo. E sempre ia com aquela vontade de ir, mas tinha medo. E aí comecei a perder muito sangue. Passava, meu Deus, muriçoca. Passava de 12 dias perdendo sangue. 14 dias, não é exagero. Vinha assim, aí pensava que não, parava, voltava de novo, vinha, voltava de novo. Vinha 2 vezes, 3 vezes no mês. Até que chegou um dia, eu contei pra uma amiga minha amiga Deusinha, Deusa, te amo. E aí eu nunca vou. Nossa, a Deusa é uma pessoa muito especial na minha vida, porque ela me ajudou tanto, eu sou tão falha com ela, porque eu falo tão pouco com Deus. A Deus, me perdoe, por favor. Eu te amo do fundo do meu coração. Você está em minhas orações, tá? E aí eu conversando com ela, e aí ela falou assim, você vai no médico. Para de ter medo. E se for algo pior? Se for algo que possa prevenir, aí você não vai, aí se torne algo pior depois, porque você não foi. Você vai no médico sim. A gente estava andando assim na rua, até hoje eu nunca esqueci, ela falou. Você tem que prevenir. Gente, olha, por que que a gente tem? Quando tudo vai bem em nossa vida, a gente não pode deixar de orar. É prevenir, é pedir para Deus guardar. Porque a gente tem mania de orar só quando tudo começa a ir mal, né? Quando as coisas começam a desabar, é que a gente vai orar. Mas quando tudo vai bem, tem que se apegar na oração, porque Satanás, ele não dorme. Ele ronda o tempo todo esperando só uma brecha para nos atacar. E nós temos que nos guardar, nós temos que pedir a Deus que nos guarde em oração, pedir para que guarde a nossa vida, a nossa família, nossos filhos. Nós não podemos adormecer espiritualmente.
dormir espiritualmente. Temos que estar alerta, vigilantes. Quando tudo vai bem, é que tem que orar mesmo. Orar mesmo. Se cubra de oração, peça a Deus, Senhor, proteja minha casa, minha família, meu lar, minha vida, porque senão, quando pensa que não, desaba. E eu vou te falar uma coisa, a gente tem que passar por provação. Não tem jeito não. É na provação que a gente tem intimidade com Deus, é na provação que a gente se aproxima com Deus. Uma hora ou outra a gente vai passar por prova. Mas quando a gente pede, mas tem prova que Deus livra. Tem coisa que não é pra gente e Deus livra. Tem seta maligna que não é. Tem provação que é permissão de Deus. Mas tem provação que é ousadia de Satanás. E Deus vai lá e livra, porque a gente tem que estar orando, buscando a Deus. Amém? E aí eu tomei coragem, depois que ela falou aquilo, eu tomei coragem, eu falei, eu vou. E eu fui. Quando eu cheguei lá no médico, eu fui primeiro fazer o preventivo e a médica falou, ai, seu útero tá lindo, rosadinho. Ó, irmãs, faça o exame completo, não faça só metade não, pelo amor de Deus. E aí eu falei, aquele me deu uma alívio. Primeira vez que eu fazia um exame daquele, nunca tinha feito. A primeira vez que eu ia num ginecologista, nunca tive nenhum tipo de exame daquele. Me deu uma alívio, fiquei tão feliz. Só que eu saía da sala dela e eu ia entrar na sala da trans. Porque ó, o YouTube, ele bloqueia a gente se a gente falar algumas palavras. Como eu já tenho medo, tem isso que eu tô falando assim, né? Você que é mulher sabe qual é. A ultrassom trans, né? E aí eu saía da sala do preventivo e entrava na sala da... E quando o médico começou a fazer, ele falou assim, nossa, tô vendo um nódulo. Aí ele falou, tô vendo... Quando ele falou um nódulo, eu já nem sentia mais meu corpo. Minha alma já tinha saído do corpo já nessa hora. Quando ele falou que tava vendo nódulo. Quando ele falou que tava vendo o segundo nódulo, eu já tava procurando onde é que tava minha alma. Meu Deus, cadê minha alma? Só que pensa que parou por aí, querido, querida. Não, tô vendo um nódulo, tô vendo um segundo nódulo. Meu Deus, tô vendo um terceiro nódulo. Ele falou, tô vendo o quarto. Eu já tinha passado dessa pra melhor. Tava só o corpo ali, a alma já tinha ido se embora há muito tempo, minha filha. Quando ele falou o quarto nódulo, aí ele falou assim, tem muitos outros, mas não dá pra contar, não dá nem pra ver, porque tá tudo tão grande. Os nódulos tá grande, teu outro tá enorme. Eu fiquei ali sem ação. Eu nunca tinha feito um exame daquele, a primeira vez que eu fiz deu aquilo e eu nunca tinha tido nenhuma doença desse tipo e eu fiquei sem chão. Eu fiquei sem fala, eu não sabia mais o que. Eu só gelei, petrifiquei. Ali ele mandou eu sair, esperar lá fora, ia me dar o laudo, resultado. E eu não via mais ninguém na minha frente, eu não sentia meus pés, não sentia minhas pernas. Gente, eu lembro que eu saí dali andando, peguei um ônibus para ir para casa, uma van, que aqui na cidade tinha van na época, né? Peguei ali aquela van, fui para casa, cheguei em casa, foi que caiu minha ficha assim, que eu consegui respirar. E eu chorei, 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 chorei. Pra mim eu ia morrer. Queridos, ali foi que começou a jornada, ali foi que começou a prova. Eu a partir daquele dia eu comecei a sangrar. Na verdade, eu não tinha nem parado quando eu fiz o exame. Eu tive que tomar um remédio para cortar, só para fazer aqueles exames, né? E depois voltou de novo. E aí pronto, começou aquele fluxo muito forte. E eu trabalhava operando trator de esteira, bate muito, bate nas cordas da gente, pega, pula, bate, bate. A Deusinha sabe, que acho que até hoje ela opera, não, ela tá hoje em outro setor, mas operou também muito tempo e bate muito. E, irmãos, eu sangrei por 8 meses, certo? Os primeiros meses era muito e tinha
E aí tinha tempo que era bem pouquinho, porque não era aquele fluxo tão muito forte, direto, não. Tempo que era bem pouquinho, tempo que era muito, tempo que era muito, tempo que era muito. E tomando remédio, 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 remédio. Eu ia em vários médicos e nada, sabe? E os médicos falavam, vambora, tenta ficar grávida. Eu falava, eu não posso, eu sou crente. Ele falava, teve um médico que falou, engravida, aí depois a gente tira esse outro. Eu falava, eu não posso, eu não sou casada e eu sou crente. Ele riu da minha cara que rolou. Esse homem riu. Assim, achou que eu era uma tapadona. E eu falei, e eu continuei firme, eu sou crente, eu não vou fazer isso. Porque eu tinha 26 anos, eu não tinha nenhum filho biológico, né? Só minha filha adotiva. E aí, e era difícil, né, também, o plano aceitar e tal. Aí ele falou, tem um filho e tal. Eu falei, não posso, enfim. E fiquei firme, né, na minha decisão em Cristo Jesus. E aí, olha, eu ia vestida uma calça pro trabalho, levava mais 4 calças dentro da minha mochila, uma jaqueta amarrada na cintura e uma jaqueta dentro da bolsa. Eu voltava com as 5 calças sujas e uma jaqueta suja, a outra amarrada aqui, ó. Era tão forte o fluxo, que quando eu sentava na cadeira do ônibus, eu tinha que viajar 2 horas lá para Minas de ônibus, 2 horas para ir, 2 horas para poder retornar. A minha poltrona do ônibus já tinha a minha marca de sangue lá. Ninguém sentava. Eu, sinceramente, eu não sei se ele sabia que era meu, mas eu acho que sabia sim, porque era só eu que sentava naquela cadeira, com certeza sabia. E ficava aquela marca. Quando eu levantava para descer do ônibus, o sangue corria e batia na minha meia, dentro da bota. Eu nunca esqueci isso. Nunca. Batia toda suja, de madrugada. Quando era de madrugada era bom, que não tinha ninguém na rua vendo. E quando era de dia, que eu trocava 3 turnos diferentes. E era época de inverno lá, e a mina criava, era muita lama, trator atolava, e aí criava várias poças de água no meio daquela mina. Aí o que que eu fazia? Eu descia a lâmina do trator, aí eu trocava de roupa na frente da lâmina, pegava aquela calça que estava suja, lavava na poça de água, eram umas poças de água grandes, limpinha, lavava, estendia na cabine do trator para que eu pudesse vestir de novo, porque tava tudo sujo, não tinha no mundo absorvente que desse conta. Tudo, eu usava daqueles de grávida e não, de mulher que ganhava coisa, né, e não tinha jeito. Eu lembro que eu levava pacotes e pacotes, acabava. Eu lembro que um dia eu tive que pedir pro técnico para arrumar para mim. Ele tive que colocar minha vergonha. Eu falei, olha, eu tô toda suja, eu não tenho mais absorvente. Ele teve que ir numa outra mina pegar com, que lá era poucas mulheres, buscar com outras meninas longe. E eu tinha um chefe que ele era uma benção na minha vida. Eu nunca vou esquecer aquele homem. Foi um pai pra mim, assim, ele morreu com uma árvore que caiu em cima do ônibus e, enfim, justamente no trajeto da mina. Nesse dia eu estava de folga. E eu tava. Aquele homem, ele teve. Antes de Deus escolher aquele homem, ele teve uma missão muito linda que foi me ajudar. Ele era meu supervisor. E eu lembro que uma vez eu cheguei no turno de zero. Sempre no turno de zero era mais difícil. Parece que no turno de zero tudo piorava. E eu cheguei no turno de zero, tava chovendo. E eu fui pro equipamento. E quando eu cheguei lá, comecei a sentir muita dor, muita dor, muita dor, muito sangue, muito sangue, muito sangue. E não parava. Aí eu tive que ligar para ele. E eu liguei pra ele e ele foi. Quando ele me viu, eu tava lavada de sangue. Celso, o nome dele. Tava estudando pra ser pastor, um grande homem de Deus. Eu tava lavada de sangue. Quando ele me viu, ele começou a chorar. Ele era uma mão grande, enorme. E eu também comecei a chorar. Ele me pegou pra quase que no colo.
me desceu de cima daquele trator que era muito alto. E ele começou a chorar. Muito respeitoso, muito. Nós entramos dentro da caminhonete e ele começou a chorar e eu chorar do outro lado. Eu toda lavada de sangue. E ele falou assim pra mim, irmãzinha, ele sempre me chamava assim, irmãzinha, irmãzinha. Pelo amor de Deus, vai tratar. Vai tratar, irmãzinha, pelo amor de Deus. E eu tinha medo de ir, porque eu era trainee. E eu ainda não tinha sido efetivada. E eu tinha medo de não efetivar se eu entrasse pelo INSS. Eu tinha medo. E os peões sempre falavam muito assim, me colocavam muito esse medo. Quem sai pelo... Quem se afasta quando volta depois não efetiva. E aí eu tinha muito medo de sair. E ele falou pra mim, pelo amor de Deus, vai tratar, irmãzinha. Eu vou lutar para que você não tenha medo de não ser efetivada. Deus é contigo, eu vou lutar para que você seja. E aí eu fui pra casa, quer dizer, ele chamou a ambulância nesse dia, eu fui pro hospital. E mesmo assim, ainda tava relutante, né? Porque eu queria casar, queria ter um filho, queria ter filhos e ainda tava relutante. No outro dia, e fiquei. Aí fui fazer o exame periódico da empresa que faz em ano. Quando chegou lá, quando eu cheguei na sala da médica, né, que ela foi me falar os resultados, ela falou, olha, Ivana, suas plaquetas estão em 6. Mais ou menos isso. E o mínimo era em torno de 8 para a mulher. A minha estava em 6, abaixo do mínimo. E ela falou, não vou assinar o teu ASO, porque eu não sei como você ainda tá andando. Você está muito anêmica. Eu lembro que eu andava 2 quadras para pegar o ônibus para mim poder trabalhar. E eu chegava tão cansada lá que eu sentava no meio-fio, no meio da rua. O trator que eu trabalhava em torno de 2 metros, 3 metros para mim poder subir. Quando eu acabava de subir, eu tinha que sentar e esperar uns 5 minutos pegar fôlego para me conseguir ligar ele, de tão cansada que eu ficava. Eu comia gelo demais, eu não sei o que era aquilo, eu sentia tão desejo de comer gelo, eu só queria comer gelo. E aí, eu sempre cansada, eu ia lavar uma louça e eu ficava com falta de ar, cansada, tudo era um cansaço. Anêmica, eu não tinha mais cor de lábios, nossa, era muito feio. Até hoje eu tenho uma foto que eu vejo que, meu Deus, que mulher, tava parecendo uma morta. E aí, essa médica falou, aí eu chorei pra ela, eu implorei, falei, não faz isso comigo não, se a senhora fizer isso eu não vou efetivar, não faz isso comigo não. Ela falou assim, você promete que você vai tratar, vai se afastar, vai tratar? Eu falei, prometo. Ela falou, olha, essa semana ainda eu vou ligar lá e vou perguntar se você está no campo. Se você tiver, eu vou falar para eles, porque você não pode ir pro campo, você não pode operar a máquina assim, porque você pode cair de lá desse jeito. Eu nunca esqueci isso. E aí eu peguei o ASO arrasada, né? Ela assinou, mas deixou esse aviso. E aí eu fui trabalhar de 0 horas, já não era. Esse meu chefe já não era mais meu chefe, já tinha trocado, já era um chefe mais jovem, mais incompreensível. Mas esse meu chefe, ele tava o último dia dele na turma, porque ele foi passar as instruções para esse outro chefe mais jovem. E era o último dia dele. E eu fui, e aí eu cheguei lá, eu tava escalada, e sem saber o que eu fazia da vida. Minha filha ainda era pequena, eu precisava muito daquele emprego, como eu contei aqui no outro vídeo, era o melhor emprego que eu já tinha tido, que assim, em relação a salário, a empresa, antes era só empregada do lar, e trabalhei nessa lojinha lá, enfim. E aí eu tava angustiada, eu tava com meu coração, meu Deus, eu tava desesperada, só Deus sabia como eu estava. E o diabo colocou na minha cabeça, queridos, que eu ia morrer se eu operasse, tá? Por quê? Na hora que a médica falou pra mim lá dessa questão do asma, lá que eu
que eu tava com as plaquetas muito abaixo, ela falou assim, olha, e você não pode operar do jeito que você tá, porque senão você vai morrer. Olha só como o diabo é sujo. Aquelas palavras entraram no meu coração de um jeito. Eu falei, eu vou morrer. Se eu for operar, eu vou morrer. Minha filha vai ficar aí na mão dos outros. E quem que vai acabar de criar ela? Porque eu amo minha filha como minha filha biológica. Mas assim, eu sou louca, é minha vida. Sempre foi. Uma hora eu conto como que essa menina entrou na minha vida. Hoje ela tem 24 anos, tá? Entrou com 3 meses. Uma hora eu conto. Vai chegar lá. Eu digo que minha vida é um testemunho completo, é porque é um testemunho. E aí eu cheguei nessa mina. Aí fomos fazer o DSS, que é uma reunião que tem de início, né? Antes da gente começar, antes de espalhar o povo lá pros seus equipamentos, a gente faz essa breve reunião. E minha cabeça estava em outro modo, pensando, e o chefe falou. Aí falou que ia ser um outro chefe e tal. Ali meu mundo já caiu também, né? Eu falei, meu Deus, e agora o chefe que me dá apoio, entende? Aí eu fui pro equipamento, um depósito, só lama e chovendo, era inverno, chovendo, e peguei um trator ruim nessa noite. Era um trator pequeno, eu não gostava de trator pequeno, um D6. E aí quem é operador conhece. Ele bate mais do que um grande, bate mais do que polícia, menino, bate mais do que mãe ruim. E aí eu tô lá. Quando eu vou ligando, quando eu vou saindo com o extrator, chega meu chefe querido. No último dia dele na turma, na caminhonete, ele bate o pisca, né? O farol para que eu descesse. Aí eu desliguei, coloquei meus EPI e fui. E chovendo, aquela neblinazinha. Aí ele falou assim: eu vim aqui te falar uma coisa. Deus manda te dizer que essa doença não é para morte. Você vai operar e você não vai morrer. Irmãos, eu não tinha contado para ninguém sobre essa questão que a médica tinha dito. Ninguém sabia da história que a médica tinha dito. E ele chegou e disse: você vai operar, você vai se afastar, você vai tratar e você vai ser efetivada. E Deus é que está no controle disso tudo. E ali comecei a chorar. E ele entrou no mistério. E eu entrei também na chuva. E ele começou a profetizar. E começamos a orar, começamos a chorar. Tá, falei, eu vou. Mas ainda aquelas palavras daquele satanás, do diabo que usou a médica, né? Tava aqui, ó. Sabe o que eu fiz? Falei, tá bom, eu vou. Cheguei em casa, fiz uma carta no meu celular de despedida pro meu irmão gêmeo, falando, cuida da minha filha se eu morrer. Isso era num domingo. À noite fui pro culto. Meu Deus, ele é perfeito. Deus, ele é tão rico em misericórdia que ele ainda confirma pra gente, porque a gente é falho. Deus já tinha falado comigo, mas a minha fé tava lá embaixo. Sim, tava, porque eu sou carne também. E nessa época eu ainda era nova convertida. E aí, mas às vezes tem novo convertido que tem muito mais fé do que quem tá 20 anos aí, viu? Isso aí não tem nada a ver, não. Aí eu fui pro culto. Destruída. Falei, amanhã vou procurar a médica e vou falar pra ela que eu vou operar. E eu fui pro culto. Não, foi isso. Eu fui pro culto. Quando eu cheguei lá, sentei. A igreja tá pequenininha, tava cheia. Sentei no primeiro. Eu nunca gosto de sentar no primeiro. Não gostava. Hoje eu já gosto. Eu não sentava no primeiro banco com medo de oportunidade, tá? E eu vou contar também pra vocês. E eu fugiu de eu fazer um vídeo, eu ir na frente de um púlpito pregar. Euzinha aqui era a maior luta. Eu me escondia que nem Jonas. Só não fui engolida pela baleia, mas eu me escondia demais, irmãos. Não fuja do seu ministério, que uma hora a casa cai. Uma hora Deus te pega de jeito. Conta isso aqui também uma hora, viu? Uma hora eu conto como que Deus me pegou de jeito. Não fuja não, meu querido. Você tá fugindo, tá perdendo tempo.
Ao invés de estar aí fazendo a obra lindamente, não, tu tá fugindo. Aí vai pagar o preço, tá bom? Vai pagar o preço. Escuta o que eu tô falando. Vá por amor, não vá pela dor não, tá? E aí, o que que aconteceu? Eu sentei no primeiro banco. Ah, tudo cheio, cheguei tarde, sentei no primeiro banco. E era uma igrejinha com poucos membros, que tinha uns 20, no máximo todo mundo se conhecia, todo mundo era amigo, todo mundo conhecia todo mundo, era tudo. O culto começou, e eu só com a cabeça baixa, eu pensando, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer, Jesus. Eu vou entrar naquela sala viva e vou sair morta. A palavra que eu disse naquele culto foi essa: eu vou entrar naquela sala viva e vou sair morta. Falei desse jeito. Quando pensou que não, veio uma mulher loura lá do último banco. Eu nunca tinha visto. Nunca na vida. Ela falou, levanta. Marcha. Marche agora. Deus manda te falar. Marche. Tu não vai sair de lá morta, não. Tu vai sair de lá viva. Porque eis que eu tô te dando é um livramento de morte. É permissão que tu passe por essa operação, por essa cirurgia, porque eu tô te dando é um livramento de morte. Eu falei, meu Deus. Eu tinha falado no meu pensamento que eu ia sair de lá morta. E aí ela falava, é livramento, essa doença, ela não é para morte, ela é para vida, é um livramento que eu tô te dando. Tome posse disso. E ali, minha querida, o manto caiu. Aí me deu coragem. Aí sim, pra vocês verem como é que pode, né? Tem que esperar Deus confirmar 2 vezes. Faça isso não, irmãos. Deus falou, tá falado. Não precisa esperar a 2ª vez, não. Pelo amor de Deus, se aprume. E aí eu criei coragem. Acabou o culto, chamei eu não tinha mãe, meus irmãos já tudo com suas casas, com suas mulheres, meu pai eu não tinha contato com ele, só eu e minha filha pequena. Quem quer cuidar de mim? Chamei meu pastor e falei, pastor, amanhã eu vou procurar a médica. Que eu tô assim, assim, assim. Ele já tava já sabendo. Ele, não, minha filha, eu vou te dar todo o suporte. Ele, a esposa dele. Cheguei em casa, liguei pro meu irmão, falei para ele, a minha cunhada se disponibilizou para vir cuidar de mim, minha cunhadinha que eu amo, do Reis. E aí, eu fui tomar banho para dormir. Oh, queridas, quando eu entrei dentro do banheiro, parecia que eu ia morrer. Começou a sair uns negócios pretos de dentro de mim, umas toras, um negócio feio, as toras feia. E eu ia caminhando e ia caindo aqueles pedaços pela casa, assim, minha casinha de tábua no pisozinho queimado, ia caindo aqueles pedaços. Eu falei, eu vou morrer hoje. E aí eu peguei um lençol, me enrolei. Aí eu tomei 3 comprimidos, deitei, eu comecei a orar. Falei, Senhor, não me leve agora, eu quero criar minha filha, eu quero ver minha filha casada, eu quero casar. Não me leve agora, Senhor. E eu orei, apaguei. Quando eu acordei, aquele fluxo estava bem levinho, bem leve mesmo. E, tá, gente, deixa eu falar. Durante todo esse processo, a minha oração era, Senhor, cura-me como aquela mulher do fluxo de sangue. Senhor, deixe que eu toque somente em tua orla para que eu seja curada. Eu só sabia orar, Senhor. Eu pedia, eu sempre falava da mulher do fluxo de sangue. Senhor, cura-me como o Senhor curaste a mulher do fluxo de sangue, Senhor. Hoje eu sou aquela mulher do fluxo de sangue. Eu sempre orava. Mas deixa eu te falar, quando Deus tem um propósito, tem que passar por ele. Não tem como. O propósito serve para te moldar, para fortalecer tua fé, querida. E aí, aquela mulher viveu foi anos e anos com aquele fluxo de sangue. Ela passou, ela viveu o processo dela. Se não me engano, foi 12 anos. Ela sofreu todo o processo dela para alcançar a bênção. Não se compare. A gente não pode se comparar com o outro. Claro que a gente pode se inspirar, mas não pode se comparar.
E eu falava, me cura, me cura, me cura. Claro que se Deus quisesse, ele podia ter curado e ele curou, tá? Vamos chegar lá. E aí mas esse dia eu falei, eu tô viva. Tô viva. Sabe o que eu fiz? Peguei um mototáxi e fui bater numa clínica. Eu falei, hoje eu vou procurar uma médica mulher. Porque só uma mulher. Não tenho nada contra médico homem, tá? Mas é porque os homens queriam que eu tivesse um filho. Todo médico falava, vai ter um filho. E eu falei, hoje eu vou procurar uma médica. Eu vou procurar, porque só ela vai saber a dor que eu tô passando. Aí eu fui procurar uma médica. Quando eu cheguei lá, que ela foi fazer a ultrassom, eu já cheguei lá sangrando de novo. Aí já ela me internou logo, que ela fez a ultrassom. Ela falou, olha, Ivana, teu útero tá do tamanho de um feto de 5 meses. Ela tava com a barriguinha já grande, eu era magrinha, a barriguinha já grande. E não tem mais jeito. Tem que tirar ou esse útero vai te matar. Ele vai te matar de tanto sangue que tu vai perder. E tá tão grande que não dá pra ver mais ovário. Não sei quantos nódulos tem, mas tem que tirar. Era miomas, né? E aí eu falei, ok. Eu já fui pronta, né? Já tava já esperando isso mesmo. Deus já tava já forte, já tava já mais animada, não tava mais com tanto medo. Tinha um medinho, mas não era tanto, porque Deus já tinha falado comigo demais, né, irmãos? Pelo amor de Deus. E aí lá eu já fiquei internada. Não, ela mandou eu em casa ajeitar minhas coisas, buscar outras coisas. E aí eu voltei pra operar. Realmente, eu passei muito mal. Eu pedi pra ela poder pedir sangue pra mim tomar antes. Ela falou que não ia me aplicar sangue. Eu falei, doutora, mas eu tô muito anêmica. Ela falou, não, mas eu não vou. Não sei por que ela não quis me aplicar sangue de jeito nenhum. Eu falei, doutora, mas eu tenho que tomar, que a outra médica falou, não vai, não vai. E aí eu operei, eu fiquei inchadona, porque quando a gente tá anêmica, corta um dedo e incha demais. Eu fiquei inchadona, aquele corte enorme, infeccionou, passei mal e sofri. Mas, para a honra e glória de Deus, estou aqui. Depois de 6 meses apareceu outro nódulo em outro lugar, que eu conto em outro vídeo, tá? Senão vai ficar muito longo esse, tá? Já mais de meia hora. E 6 meses depois apareceu outro nódulo e depois de um ano eu tive que operar de novo. Mas aí é uma outra história para um outro vídeo. E aí o que aconteceu? Quando eu mandei aquele útero para biópsia, que voltou o resultado, eu levei lá nessa médica. E eu nunca vou esquecer da frase que ela disse. Ela falou, olha só, Deus disse que estava me dando um grande livramento. E olha só o que foi que ela disse. Irmã, não, Ivana, eu vou te falar uma coisa. Graças a Deus, nos livramos desse útero, porque ele já tinha sinais de virar um câncer. Vocês verem. E aí foi que eu fui entender o mistério de Deus. Aí que eu fui entender o processo, o propósito de Deus na minha vida. Irmã Ivana, mas você sofre por não poder ter filhos? Deixa eu te falar uma coisa. A gente não pode se apegar ao tempo da escravidão. A gente não pode se apegar ao Egito. Passado ficou lá no passado, foi livramento de Deus. Se Deus tirou, é porque Ele quis, foi permissão, foi livramento, porque não era meu, não era para mim. Por que eu vou sofrer hoje por uma coisa que foi permissão de Deus? Eu vou me agarrar ao passado, aquilo que eu poderia ter ou não, eu vou ser infeliz por causa disso, sendo que Deus me deu foi um grande livramento. Eu vou me apegar ao Egito, o tempo que eu era escrava. Era mais fácil eu ter ficado sofrendo, perdendo sangue. Não! Eu vivo bem, graças a Deus, eu vivo muito bem. Meu Deus, mas é bom viver sem útero. Tudo que eu passei, tudo que eu sofri com aquele útero, eu louvo a Deus por hoje eu não tê-lo. Eu louvo a Deus, eu vou sofrer por não ter filho. Não, irmãos. Deus me deu uma filha linda,
E mesmo se ele não tivesse... Porque Deus... Por que Deus me deu ela? Deus me... Quando eu tirei o útero, ela tinha 11 anos. 11 anos antes, Deus já sabia que eu não ia poder ter filhos. E Deus preparou ela para mim. Porque mesmo quando tu tá lá no ventre da tua mãe, olha, quando tu ainda não tá nem aqui nessa terra, Deus já sabe o que ele vai fazer na tua vida. Deus já sabe qual vai ser o projeto dele na tua vida, tá? E quem que cuidou de mim foi minha filha depois que eu saí daquele período que a minha cunhada ficou lá no hospital comigo. Depois que ela com 11 aninhos cuidou de mim em casa. Deus, ele prepara tudo. Ele não nos desampara nunca. Ele trabalha em cada detalhe. Em cada detalhe. Ele sabia já de todo o processo que eu ia passar. Por isso que ele pegou e me deu ela. E olhe, eu não sei o que tu perdeu. Na verdade, tu não perdeu. Se não tá aí é porque não era pra ser teu. Não se apegue ao passado, não fique remoendo ao tempo que tu vivia na escravidão. Ah, mas quando eu vivia com o fulano era melhor. Quando eu vivia com o ciclano, quando eu tinha o emprego tal. Esquece fase. Olha a fase que tu tá hoje, viva a fase que você tá hoje. Para de se apegar ao passado. Tu não perdeu nada. Deus tirou é porque não era teu. Tá bom? Siga em frente. Ergue a cabeça, minha amiga. Olha para frente. Tenha visão de reino. Busque a Jesus. E ele vai acrescentar aquilo que falta na tua vida. Ou não sei o que é. Mas ele vai acrescentar se você buscá-lo. Deus te tirou de lá. É porque não era o teu lugar. E por que tu tá querendo voltar? Por quê? Desfrute do que você tem hoje. Viva o que você tem hoje. Busque a Deus. Coloque Ele no centro da tua vida. Para de ficar remoendo. Nós precisamos passar pelo... Ah, mas eu sofri muito e ainda dói. Nós precisamos passar pelo processo. Nós precisamos passar pelo o deserto. Para termos um caráter cristão, para sermos quem somos hoje, mais experientes, mais maduros espiritualmente e também como pessoa. O processo faz parte, não tem como você se livrar dele. Agora tu vai ficar vivendo no tempo aquilo que tu perdeu, que tu acha que perdeu, que tu acha que era teu, que não sei o que, Ai, pelo amor de Deus. E eu digo também de luto, tá? Perdi minha mãe, minha vida é uma tristeza. Perdi meu pai, minha vida é uma tristeza. Para de viver um luto eterno. Aqui não é nossa morada. Qualquer momento nós vamos ao encontro deles. Nós vamos. O filho, eu sei que... Meu Deus, perder um filho deve ser praticamente a morte aqui na terra. Mas deixa eu te falar uma coisa, minha mamãe querida. Você vai ao encontro dele. Ele, aqui não é a nossa morada eterna. Busque ao Senhor. Nós vamos aqui, todos nós estamos de passagem. Tu não perdeu teu filho, tu ganhou. Tu ganhou um filho, tu presenciou, tu viveu, tu teve a oportunidade de ser mãe dele, de chamá-lo de filho, dele te chamar de mãe. E esse sentimento ninguém vai tirar de você, ele vai ser para sempre teu filho. Até a glória ele vai ser teu filho. Antes de Jesus voltar, ele vai ser teu filho. Ninguém vai tirar isso de ti. Ele só não tá aqui mais presencialmente. Eu sei que dói, com certeza. Eu nem imagino a dor. Eu nem imagino. Mas viva a sua vida. Você acha que ele queria que você parasse tudo por causa dele? Porque Deus resolveu colher, porque Deus já estava no plano de Deus desde quando ele foi gerado no teu ventre. Isso não vai mudar, minha querida. Quando ele foi gerado,
Deus já sabia a hora e o dia que ia colher ele. E nada ia mudar isso. Nada, 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 nada. Então, dói. Peça força a Deus. Ergue a cabeça. Vá viver sua vida adorando a Deus, buscando a Deus. E esse fardo vai se tornar mais leve. Quanto mais você buscar, mais o fardo se torna mais leve. Qualquer problema na tua vida, seja o teu marido que ainda não é liberto, seja teu filho que está nas drogas, ou teu filho que não é crente, tua filha, seja qual for o teu problema, uma doença, busque a Deus e o teu fardo se torna mais leve. Comece a trabalhar na obra dele, comece a fazer algo para ele, ofereça o teu melhor a ele e o teu fardo se torna mais leve. Eu te garanto isso, porque eu falo isso por experiência própria. Se entrega a Jesus Cristo todo o teu coração e teu fardo vai, seja qual for a dor na tua alma, vai se tornar mais leve. Tá bom? E olha, processo é processo. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha que passar por aquele processo. 12 anos até encontrar Jesus. Ela já tinha ido em todos os médicos, já tinha gastado, ela tinha dinheiro, dizem que ela era uma mulher bem de vida, já tinha gastado muito com médico, remédio e nada. Sabe por quê? Porque ela tinha que encontrar Jesus naquele dia. Ela tinha que passar pelo processo para encontrar a Jesus. Se algum médico tivesse curado ela, ela tinha encontrado a Jesus? Não. E aquele encontro, com certeza, não salvou só a vida dela física, salvou a alma dela. Porque ela tinha que passar pelo processo para ser salva. Com certeza, depois daquilo, ela passou a adorar Jesus Cristo, a amá-lo. Ela foi liberta, não só daquele fluxo de sangue. A alma dela foi liberta. Ela conheceu a Jesus. Ela o amou. Ela o seguiu. Com certeza, porque ela foi curada. Só de tocar na orla dele. E ela era uma mulher que tinha fé, porque Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E com certeza, quando ele disse isso, não foi só da morte física, ele disse: salvou a alma dela. Filha, a tua fé te salvou. Jesus Cristo já conhecia ela. Ele já sabia já quem era ela. Ele já sabia da fé dela. E ela teve que passar pelo processo para ter intimidade com Jesus. Passe pelo processo. Se você está passando hoje pelo processo, glorifique a Deus. Fique firme. Essa prova vai passar. Vai passar. E se está tudo bem na tua vida, ore, busque mais e mais a Deus, ofereça o teu melhor a Ele, que é a adoração. A adoração com excelência. Eu sempre prego sobre adoração com excelência, porque nós fomos criados, nós fomos feitos para ser adorador. Porque até no céu nós vamos adorar santo, 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 santo. Até na glória nós vamos adorar. Tá bom? Então, que Deus venha abençoar a tua vida poderosamente. Eu quero orar por você. Amém? Deus querido, Deus maravilhoso. Eu não sei quem está ouvindo agora este vídeo, mas o Senhor sabe. Que o Senhor venha fortalecer a vida dessa pessoa espiritual. Que o Senhor venha, papai querido, deixar o fardo dela mais leve. Eu não sei qual é a dor, não sei qual é o problema, eu não sei qual é o fluxo de sangue na vida dela, mas que o Senhor venha curar, que o Senhor venha acessar, que o Senhor venha dar alívio, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha salvar ela e toda a sua casa. Nós te pedimos em nome de Jesus, seja com esta pessoa, seja homem, mulher, varão, seja quem for, criança, jovem, adolescente, seja com ele, salva-o. Eu não sei qual é a causa, mas que o Senhor possa estar agindo, possa estar trabalhando, possa estar salvando, curando e libertando. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Compartilha esse vídeo, me ajude a fazer missões. O meu propósito é só pregar a palavra de Deus, levar para os corações sedentos da palavra de Deus. Quando você compartilha, dá um likezinho, e quando você compartilha, você tá me ajudando a fazer missões também, tá bom?
Não esquece disso. Jesus te ama. Jesus te ama. Ele não esqueceu de ti, tá bom? Fica com Deus, que Jesus te abençoe, que Deus te abençoe poderosamente. Amém?